eu sou o professor Romildo Amorim, aqui no Instituto Genoma. Nós já finalizamos o módulo 1 e agora vamos passar para o módulo 2. Módulo 2 que também tem 3 unidades. Na unidade 1, nós vamos aprender sobre o sistema digestório. O que é que acontece com os alimentos uma vez que são ingeridos no nosso corpo. Na unidade 2, vamos aprender sobre o aparelho reprodutor masculino. E na unidade 3, vamos aprender também sobre o aparelho reprodutor, dessa vez, o aparelho reprodutor feminino. Então, aqui vamos começar na unidade 1, sistema digestório. O sistema digestório, né, que traz esse tubo que é o sistema digestório, o aparelho digestório formado por vários órgãos, esse tubo que vai desde a cavidade oral até o final do intestino grosso, reto, ânus, né? Então a gente começa destacando no aparelho digestório a cavidade oral, nós temos aqui a faringe, depois o esôfago que vai finalizar, que vai encontrar o estômago. Logo após o estômago, nós vamos encontrar 2 intestinos, o intestino delgado, o intestino grosso com os seus lobos. E aí vamos finalizar o intestino grosso na região de reto e ânus. Começando a investigar cada região, começamos com a cavidade oral. Na cavidade oral, o início, né? A cavidade oral é o início aí do aparelho digestório. Nós vamos encontrar a língua, nós vamos encontrar os dentes, nós vamos encontrar palato mole, palato duro, elementos importantes aí presentes na cavidade oral. Bom, importante destacar a língua, né? A língua que tem várias funções aí no sistema digestório, no aparelho digestório. A língua tem a função, por exemplo, de movimentar os alimentos na boca. Enquanto nós fazemos a mastigação, é a língua que leva o alimento para um lado, para o outro, a língua leva o alimento também para trás, no momento em que nós deglutimos. A língua também vai auxiliar na fala, claro, isso, né? A língua auxilia na fala. E a terceira função da língua, que é a função de destaque, é a função de um dos nossos sentidos, o sentido do paladar. Nós sentimos sabores, né? Centenas de sabores são possíveis se perceber, e isso é possível por causa da língua. Em toda a superfície da língua há umas células denominadas papilas gustativas. Essas papilas gustativas, elas são capacitadas a perceber os mais diferentes sabores. Então, veja, quantos sabores você já percebeu, né? Se 10 pessoas fizerem, cada um fizer um café, você vai perceber a diferença do sabor de cada café. Isso só é possível por causa da língua, com essas células nervosas denominadas papilas gustativas. E as papilas gustativas, elas estão presentes em toda a superfície, mas há uma concentração maior de determinados tipos de papilas gustativas. Por exemplo, papilas gustativas de doce estão concentradas aqui na ponta da língua. Papilas gustativas de salgado estão concentradas aqui na parte da frente da língua, mas só que mais na lateral. E papilas gustativas de ácido, de amargo, nas regiões mais posteriores da língua. Porém, papilas gustativas de doce, apesar da sua concentração estar aqui mais na ponta, existem papilas gustativas de doce em toda a região da língua, em toda a sua superfície, papilas gustativas de salgado em toda a superfície, ácido, amargo, permitindo que haja essa percepção do paladar. Destaque aqui para a cavidade oral, onde temos dentes, língua, e
atrás da cavidade oral, nós vamos encontrar esse tubo, ó, veja, esse tubo que é denominado faringe. Então, nessa região de garganta, né, a continuação do tubo digestivo aqui atrás da cavidade oral, nessa região de garganta, nós chamamos de faringe. E a faringe, ela vai nessa formação tubular até o esôfago. Qual a função da faringe? A faringe tem a função única e exclusivamente de passagem de alimento. Os alimentos não passarão por nenhuma transformação enquanto estiverem passando pela faringe. Então, após a faringe, nós vamos encontrar esse outro tubo denominado esôfago. Então, no final da faringe, encontramos esse outro órgão denominado esôfago. Olha o esôfago aqui, né? Então, cavidade oral, atrás da cavidade oral, o tubo, a continuação do tubo digestório, a faringe, e no final da faringe, o esôfago, esse órgão tubular. E o esôfago vai encontrar o estômago. Os alimentos serão triturados aqui na boca, pelos dentes, vai chegar a faringe apenas um tubo de passagem, esôfago também, o alimento não vai passar por nenhuma transformação enquanto estiver no esôfago, e então o alimento vai chegar nesse órgão aqui, denominado estômago. O estômago aí, um dos principais órgãos do sistema digestório. Aqui também a gente vai perceber, né, o esôfago passando perto aqui de algumas estruturas até chegar aqui nesse órgão denominado estômago. E agora, assim, chegamos no estômago e a gente já vai destacando aqui algumas áreas do estômago, né? Internamente, o estômago tem pelo menos 4 áreas. O fundo, que normalmente teria que ser lá embaixo, bom, no estômago o fundo é lá em cima, então a primeira área de destaque é o fundo do estômago. Após o fundo do estômago, logo aqui na entrada do estômago, do estômago, a gente vai ver essa área denominada cárdia. A maior parte aqui no meio do estômago é determinado corpo do estômago. E no finalzinho aqui, um destaque aqui para a região pilórica. Então, internamente, nós temos fundo, cárdia, corpo e região pilórica. Outras áreas do estômago que também merecem a nossa atenção é a curvatura maior, aqui já na parte externa do estômago, a curvatura menor, e os 2 esfíncteres, também conhecido como válvulas, né? O esfíncter esofágico nessa região, no final do esôfago, e o esfíncter pilórico aqui na saída do estômago. Então, resumindo aqui as áreas do estômago, o fundo, a cárdia, o corpo e a região pilórica, a curvatura maior, a curvatura menor, o esfíncter esofágico e o esfíncter pilórico nessa região. Função do estômago. A função do estômago é transformar os alimentos em moléculas simples. Então, aqui, quando os alimentos chegam no estômago, o estômago já está repleto aqui, já tem uma certa quantidade de líquidos, né? Tem líquido produzido aqui, tem o suco gástrico produzido pelo estômago, temos o suco biliar, nós temos o suco pancreático que estão aqui no estômago, que foram depositados no estômago para quebrar o alimento. Por exemplo, o arroz vai ser quebrado em pequenas moléculas até se transformar no carboidrato. Os alimentos que contêm açúcar vão ser transformados em glicose, os alimentos que têm carnes vão ser transformadas em vitaminas, as frutas, as carnes em proteínas, as frutas em vitaminas. Então, é aqui que essa transformação vai acontecer, é aqui que vai ocorrer a digestão, a quebra do alimento em moléculas simples, a quebra do alimento, a transformação do alimento em nutrientes. E isso vai acontecer aqui dentro do estômago. O estômago tem essas rugas que vão se movimentando e vão movimentando o alimento por diversas horas. Talvez o alimento vai permanecer aqui 3 horas,
fazendo digestão 4 horas, 10 horas, dependendo do tipo de alimento que foi consumido. Bem, após feita a digestão, após o término da digestão, esse produto vai ser enviado para diante. Então, uma vez que o estômago finaliza a digestão, ele envia para frente os alimentos, e aí nós vamos observar aqui 2 intestinos, o intestino delgado, aqui mais no centro, e o intestino grosso, aqui nas regiões periféricas. Vamos ao destaque aqui do intestino delgado. O intestino delgado ele está dividido em 3 áreas: duodeno, jejuno e íleo. Aqui não é possível se observar, não há uma exata delimitação dessas regiões, mas nós sabemos que as áreas do intestino delgado é duodeno, jejuno e íleo. Então, qual a função do intestino delgado? O intestino delgado tem essa função importante de absorção dos alimentos. Aliás, absorção dos nutrientes. Uma vez que os alimentos foram transformados em nutrientes no estômago, agora o intestino delgado tem essa função de absorção. As paredes do intestino delgado, repletas de vasos sanguíneos, vão absorver os nutrientes, absorver carboidrato, absorver proteínas. Então, uma vez que os alimentos vão passar pelo intestino delgado, e o intestino delgado pode chegar a 7-8 metros. Enquanto os alimentos estiverem passando pelo intestino delgado, o intestino delgado vai conduzir essa função de absorção dos nutrientes. E então, chegamos aqui no intestino grosso. Eu falei que o intestino delgado tinha 3 regiões: duodeno, jejuno e íleo, e a porção final do íleo vai desembocar aqui, no intestino grosso. Todo o material que não foi absorvido pelo intestino delgado vai desembocar, vai vir aqui para o intestino grosso. O intestino grosso, ele é dotado de algumas áreas, de algumas regiões. Anote aí, a primeira região é essa aqui. O nome dessa região é seco, C-E-C-O, seco. Aí nós temos os cólons. Esse cólon é o cólon ascendente, é o cólon que está subindo, é o cólon ascendente. Aí nós temos um cólon que vai de esquerda, de direita para a esquerda, é o cólon transverso. Depois nós temos o cólon descendente, o cólon sigmoide, e aí finalizando reto e ânus. Bem, mas qual é a função do intestino grosso? O intestino grosso, ele acumula aí algumas funções. A primeira função do intestino grosso é a absorção de líquidos. Veja, enquanto o intestino delgado absorve nutrientes, o intestino grosso absorve líquidos. Bom, uma vez que o conteúdo que chega no intestino grosso é aquoso, o conteúdo do intestino grosso, que chega no intestino grosso, é aquoso. E então o intestino grosso vai, a cada momento, vai absorver esses líquidos. Então, essa é uma das funções. Há uma outra função acumulada pelo intestino grosso, é a formação e o armazenamento das fezes. Uma vez que esse líquido vai sendo absorvido, ao mesmo tempo está sendo feito, vai ser formado as fezes. E uma terceira função do intestino grosso é a eliminação dessas fezes. Gente, então, lembre-se, estamos no módulo 2, acabamos de finalizar a unidade 1 do módulo 2, acabamos de finalizar o aparelho digestório. Então, reveja esse vídeo, veja lá a sua apostila e a gente se vê na próxima.